De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando novamente sobre tabagismo. Quem está aqui conosco é o Dr. Frederico Carbone Filho, ele que é clínico geral, é cardiologista e também diretor assistencial do Hospital Santa Isabel aqui de São Paulo. Doutor, nós fomos às ruas, perguntamos a algumas pessoas se elas conheciam ou se já tinham passado pessoalmente por uma situação de tentar se livrar do fumo e como é que foi essa experiência. Vamos acompanhar? Bom, eu conheço um exemplo, meu pai. Ele parou de fumar com a campanha Joga Fora no Lixo, né? Ele resolveu parar e ele faz eu acho que 3 ou 4 meses que ele tá sem fumar e ele conseguiu. Porque essa campanha tá dando uma força aí para todo mundo. Não, eu já fumei, até 1990 eu fumei. Comecei com 12, 13 anos, então eu devo ter fumado uns 30 anos. Fui deixando aos poucos. Aí fumava assim só quando eu tomava café, aí ficava um tempo sem fumar, aí fumava quando eu tomava uma cerveja e fui largando de 90 para cá, felizmente eu parei. Bom, histórias bacanas. Histórias muito eficientes e mais uma vez prova que as campanhas educacionais e de alerta à população, no caso da primeira pergunta da jovem, de que o pai parou de fumar há 3 ou 4 meses em função da campanha Jogue o fumo no lixo. Uhum. Porque isso conscientiza as pessoas do malefício e mais a força de vontade das pessoas em procurar e tentar parar de fumar, o valor da campanha é essa. Por isso a insistência de que ela tem que ser permanente, essas campanhas. E em relação ao segundo caso, daquele senhor que parou de fumar, que fumou há 30 anos e parou desde 1990, já há mais de 10 anos, isso também é importante, é o oposto, né? Porque ele começou a fumar cedo, numa época em que o conceito do tabagismo era outro, e eu atribuo que as campanhas de educação fizeram esse senhor, não é? Sabiamente e parar de fumar em função das informações que ele recebeu. Né? E sabendo então que ele precisa ter uma qualidade de vida, porque ele também está numa outra faixa etária e que ele certamente recebeu informações dos malefícios do tabagismo. Então nós temos algumas perguntas ainda relacionadas a essa questão. Vamos à primeira pergunta? Quanto tempo uma pessoa pode ficar sem fumar? Olha, de preferência nunca fumar, né? É absolutamente abominável, os riscos são grandes, como a gente já vai demonstrar no decorrer da nossa entrevista, mas me parece o que ela me perguntou em relação à pessoa que estava fumando e que de repente sentiu a necessidade de parar por algum incentivo, de alguma informação que recebeu ou de uma orientação médica, né? Então as pessoas que fumam e que param de fumar podem ter alguns sintomas que a gente fala de abstinência à nicotina e tem algumas reações que variam de indivíduo para indivíduo. Então, geralmente, quando uma pessoa para de fumar abruptamente, algumas reações no organismo podem acontecer e depende de cada um. Então, a pessoa pode sentir a necessidade de voltar a fumar, de ter uma recaída, porque a abstinência é isso, é falta e tolerância à nicotina. Então pode variar a cada 48 horas, 72 horas, uma semana, 10 dias, então ela pode sentir a necessidade de voltar a fumar em períodos de tempo que varia de pessoa para pessoa. E esses sintomas da abstinência podem durar por meses? Podem durar por semanas, meses, e o médico orienta isso aos pacientes porque causam reações desconfortáveis, como tontura, dor de cabeça, taquicardia, pode dar alguma queimação no estômago, pode dar tremor, pode dar insônia, agitação, depressão para algumas pessoas, aumenta o apetite ou a falta de apetite, problemas gastrointestinais. Então a pessoa fica e a vontade de fumar, né? A dependência, como eu falei, é física a nicotina. Então a pessoa sente essa necessidade de fumar. Mas esses sintomas acontecem porque o organismo está, vamos dizer assim, eliminando a nicotina do organismo. A eliminação pelo fato da supressão do tabagismo e não inala mais os componentes tóxicos do cigarro, esta supressão dessas substâncias no organismo causam essa abstinência. A pessoa sente a necessidade de voltar a recorrer ao cigarro para resolver esses problemas sintomáticos que acontecem. Por isso a importância que nessa fase o médico deve orientar, ou seja, o tratamento do tabagismo propriamente dito deve passar por uma orientação
cognitivo-comportamental, isto é, um acompanhamento psicológico, nutricional, e o médico tem que surpreender a necessidade de, em muitos casos, eu diria que na maioria dos casos, associar um medicamento para minimizar esses efeitos. Pois o senhor vai falar também com a gente com relação aos tratamentos, Perfeito. mas temos mais uma pergunta, vamos a ela? Eu parei de fumar em 1990. Você acha que tem alguma chance de eu voltar a fumar? Meu organismo ainda necessita da nicotina? Essa é uma grande dúvida. É uma grande dúvida. Eu acredito que não mais, né? As recaídas ela pode acontecer em qualquer momento da vida, apesar de que já faz 12, quase 20 anos que ele parou de fumar, mas a pessoa precisa estar alerta ainda, porque às vezes um simples comportamento falho, uma brincadeira de voltar ao cigarro e fumar, ou alguma situação de convívio social, de alegria, a pessoa volta a fumar, ela pode voltar tudo para trás. Ela pode ter uma recaída e persistir no tabagismo. Perder tudo que foi conquistado? Perder tudo que foi conquistado. Então, a pessoa que já parou de fumar, ela precisa se policiar e, de fato, estar devidamente conscientizado que não deve mais fumar, não deve nem tentar mais nada. Acredito que no caso dele, em 1990, acho que ele está bem encaminhado e estruturado para não ter essa recorrência, vamos dizer assim. Agora, doutor, é natural que após esse período, início de período de abstinência, a pessoa sinta muita vontade de comer doce ou acabe exagerando um pouco na comida? Isso é muito comum também? É muito comum, é como eu disse anteriormente. Então, a abstinência é a pessoa, pelo fato de estar não mais inalando os componentes tóxicos do cigarro, sobretudo a nicotina, ela pode ocasionar sintomas os mais diversos. Para alguns pacientes, aumenta o apetite, de uma maneira geral, né? Então, há aquele mito, aquele folclore, quem para de fumar engorda. Para alguns casos, isso pode ser verdade, de fato, Luciana. Então, por isso que no acompanhamento é importante uma orientação dietética, nutricional. O papel do nutricionista é muito importante para balancear essas situações, esses erros alimentares, né? E atividade física também, né? E atividade física é sobretudo importante para não ganhar peso. Então as pessoas elas substituem o vício por ingerir uma bala, um doce, um sorvete, ou enfim. Então isso, é claro, é uma ingesta calórica aumentada que saiu fora da sua programação alimentar diária. Claro que pode aumentar o peso, ela pode mudar aí a conformação do índice de massa corpórea, vamos dizer assim. Tá? Doutor, agora com relação ao tratamento, nós temos vários tipos, né? Existe a goma, existe o adesivo, existe o tratamento medicamentoso por si só. Qual seria o mais adequado para cada tipo de perfil de usuário, de paciente? Correto. Então, antes mesmo do tratamento medicamentoso, do arsenal de medicamentos que a equipe médica pode oferecer ao paciente, se passa naquela análise de sessões, de orientações nutricionais, psicológicas, hábito de vida, um incentivo à atividade física. E aí cada caso é um caso. Tem pessoas, por exemplo, que fumam, 5 maços de cigarro por dia. Outros fumam 3, outros fumam 10 cigarros por dia. Então, dependendo do grau de dependência, de quantidade de cigarro inalado, é que você classifica o paciente para receber um ou outro medicamento. Claro que todo mundo começa, às vezes, com a goma de mascar, porque ela é nicotina. A gente está, na verdade, administrando nicotina para o paciente, né? Para tentar substituir o que ele naturalmente inalaria. E aí existe a forma oral, então, a goma de mascar, a nicotina transdérmica. Existem outras drogas que é por comprimido, que são fármacos, vamos dizer assim, que têm ações farmacológicas que vão diminuir essa necessidade, essa compulsão, porque elas agem no sistema nervoso central, inibindo a vontade de fumar, vamos dizer assim. Okay?
Hoje nós estamos conversando com o Dr. Frederico Carboni Filho, que é clínico geral, também cardiologista, diretor assistencial do Hospital Santa Isabel aqui de São Paulo. Hoje nós estamos falando justamente sobre tratamento, sobre combate e sobre os riscos do tabagismo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do nosso convidado, você pode consultar novamente este site que vai aparecer aí no seu monitor, o www.hsi.org.br. No próximo bloco a gente volta a conversar com o nosso convidado. Espero que você continue conosco. Até já.